Imagine o horror de ver seu corpo se transformar em uma criatura monstruosa, com proporções completamente alteradas. Seus membros começam a se expandir, seus ossos alongando e seus músculos se tornando absurdamente volumosos. Essa é a transformação que ocorre nos Titãs de Attack on Titan, onde um ser humano comum se torna uma gigantesca criatura, muitas vezes sem controle sobre seus próprios movimentos. Neste vídeo, vamos explorar não só o processo de transformação, mas também as consequências científicas e biológicas dessa transfiguração. Será que isso é possível no mundo real? Agora, antes de entrarmos na explicação científica disso tudo, vamos entender o que são de fato os Titãs e como eles funcionam dentro do universo do anime Attack on Titan. Nos Titãs, a transformação não é apenas uma mudança física, mas também uma transformação que desafia as leis da biologia. Eles não são apenas humanos aumentados em tamanho, eles possuem uma força e resistência fora do comum, além de um comportamento primitivo e selvagem. A primeira coisa a entender é que os Titãs, como vemos na série, variam em tamanho, desde os pequenos, de 3 a 4 metros de altura, até o Titã colossal, que chega a impressionantes 60 metros. Essa variação de tamanho já nos dá uma pista do que aconteceria com o corpo humano. Para um ser humano de 1,80 m se transformar em algo de tamanho tão gigantesco, o corpo precisaria passar por uma reestruturação completa. O que seria necessário para que isso fosse possível? Primeiro, o processo de aumento de tamanho não poderia ser algo gradual, ele precisaria ser instantâneo, como vimos nas transformações dos Titãs. Essa transformação instantânea exigiria um aumento brutal da massa muscular e óssea, algo que seria impossível com a biomecânica atual. Se fizermos uma analogia com a física, o aumento do volume de um corpo de 1,80 m para 60 metros implicaria um aumento no volume de 27 mil vezes, o que resultaria em uma necessidade de energia que excederia qualquer capacidade biológica natural. Agora, para que o corpo humano realmente se transformasse em um titã, os ossos e músculos precisariam ser modificados de maneira que suportassem não apenas o tamanho, mas também a mobilidade e a resistência. Mas o que aconteceria com a biologia do corpo humano durante essa transformação? A transformação de um ser humano em um titã é um processo que ignora completamente as limitações biológicas naturais. Vamos considerar as implicações dessa mudança, começando pelo sistema esquelético. Um ser humano normal, com altura média de 1,85 m e peso de cerca de 75 kg, possui uma estrutura óssea projetada para sustentar esse peso. Se esse corpo fosse ampliado para a escala de um titã de 60 metros, os ossos teriam que aumentar de maneira proporcional, mas a densidade óssea teria que aumentar significativamente para suportar o peso de um corpo tão massivo. Por exemplo, se o corpo de um titã de 60 metros fosse formado por uma densidade óssea maior do que a humana, o peso de seus ossos precisaria ser quase 1000 vezes maior do que o de um ser humano. Em outras palavras, os ossos de um titã precisariam ser mais fortes que o aço, o que é biologicamente inviável com o nosso entendimento atual da física e da biologia. Além disso, os músculos também precisariam ser amplificados. Para sustentar uma estrutura esquelética tão grande, os músculos precisariam ser capazes de gerar força em proporções ainda maiores. Os músculos de um titã de 60 metros seriam, portanto, muito mais volumosos do que qualquer músculo humano, mas também precisariam ser extremamente densos para permitir o movimento e a flexibilidade. A aceleração e o controle dos músculos também seriam um desafio. A quantidade de energia necessária para mover um corpo desse tamanho seria extraordinária, e uma fonte de energia dessa magnitude não existe na biologia humana. Essa mudança implicaria em um colapso dos sistemas biológicos, já que o corpo não seria capaz de fornecer o oxigênio e os nutrientes necessários para manter uma massa tão grande em funcionamento.
O que isso significaria, portanto, para os órgãos vitais? O coração, por exemplo, não conseguiria bombear sangue suficiente para um corpo de tamanho titânico, causando falência cardiovascular imediata. E o que dizer da pele? Ela precisaria se esticar em uma taxa impossível para acomodar o aumento de tamanho. A pele humana não possui a elasticidade necessária para suportar uma expansão 100 vezes maior que o tamanho normal. O processo de estiramento causaria lacerações internas e externas, resultando em uma morte imediata do tecido. A transformação em titã não afetaria apenas a parte física do corpo, mas também o cérebro e o sistema nervoso, que teriam que adaptar-se ao controle de um corpo gigante. O cérebro humano não foi projetado para controlar um organismo de tal porte. A comunicação entre o cérebro e as extremidades do corpo seria extremamente difícil, pois o sistema nervoso teria que se esticar e expandir em proporções inimagináveis. Vamos considerar a comunicação neural em termos de tempo de reação. Em um corpo normal, o tempo de reação de um ser humano para um estímulo externo é de cerca de 150 milissegundos. Mas, se tivermos que considerar um cérebro controlando um corpo de 60 metros, o tempo necessário para um sinal percorrer o sistema nervoso seria muito mais longo, dada a grande distância entre o cérebro e as extremidades do corpo. Isso implicaria uma latência tão alta que o cérebro não conseguiria coordenar os movimentos de maneira eficiente. E além disso, o que aconteceria com a consciência e as funções cerebrais? Em Attack on Titan, a maioria dos titãs não parece ter consciência ou controle sobre suas ações. Isso ocorre porque a sobrecarga do sistema nervoso central e a destruição das conexões entre o cérebro e o corpo fazem com que a consciência se perca. Mesmo nos casos de titãs com alguma inteligência, como o Titã de Eren, essa sobrecarga é um fator crucial na perda de controle mental. Num mundo real, seria impossível manter a função cerebral em um corpo tão distorcido e gigantesco. O cérebro humano, mesmo com a plasticidade neuronal, não poderia fazer a gestão de um organismo de tal tamanho sem uma perda total de controle, resultando em uma desconexão entre a mente e o corpo humano. E aí, está gostando do vídeo? Deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal Curiosidades e Ciência, Universo Nerd. Mas vamos dizer que você consiga se transformar em um titã. Como a sociedade ia reagir? Em Attack on Titan, o governo está sempre em alerta para a ameaça dos titãs, com estratégias militares e defesas estruturadas para enfrentar essa ameaça. No entanto, em um cenário do mundo real, o que aconteceria se um titã realmente aparecesse? Como as autoridades reagiriam a essa catástrofe? Primeiro, seria impossível conter um titã com a tecnologia convencional. Mesmo armamentos pesados, como canhões e tanques, teriam dificuldade em causar danos significativos. A única chance real seria uma abordagem de alta precisão, como o uso de armas de destruição em massa ou até mesmo algum tipo de armamento nuclear, dado o tamanho gigantesco do Titã. O uso de tecnologia avançada, como drones ou sistemas de monitoramento aéreo, seria fundamental para tentar derrotar a criatura. Mas a primeira reação seria, sem dúvida, o pânico generalizado. O poder de destruição de um titã seria tão grande que as cidades seriam arrasadas em minutos. As estratégias militares provavelmente se concentrariam em evacuar o máximo possível de civis enquanto tentam combater o titã, mas seria uma luta desigual. O governo teria que criar um plano emergencial para mitigar danos enquanto busca soluções para lidar com a ameaça. Por fim, chegamos à questão crucial. Seria cientificamente possível que um ser humano se transformasse em um titã? A resposta é clara. Não, isso está além das leis da biologia e da física como as conhecemos. Para que uma transformação desse tipo fosse possível, seria necessário uma reestruturação completa do corpo humano, alterando sua estrutura celular, óssea e muscular, de maneiras que a ciência moderna não pode explicar.
Além disso, a energia necessária para sustentar um corpo desse tamanho seria simplesmente inviável. Embora a ideia de um titã seja fascinante e nos faça refletir sobre os limites da biologia, ela continua sendo pura ficção científica. No entanto, ela nos leva a questionar o que realmente poderia ser possível no futuro da biotecnologia e da engenharia genética. E quem sabe um dia poderemos explorar essas fronteiras de maneiras que hoje parecem impossíveis. E você, o que acha? Acha que existem maneiras de se transformar em titã ou acha que vamos ficar sonhando? Deixe sua opinião nos comentários.